Acelera a ambição com o novo Cupra Formentor Special Edition. Um híbrido plug-in de 204 cavalos com até 126 km de autonomia elétrica por 33.490 € mais IVA para empresas e ENI. Saiba mais em cupraofficial.pt. Esta é a história do dia da Rádio Observador. O Chega vai ganhar mais poder e influência nas autárquicas? O Chega vai ter candidatos em todos os municípios, com certeza. Foi um desafio que fizemos. Provavelmente vamos ser o partido com mais candidaturas autárquicas. Com 6 anos, vamos ser o partido com mais candidaturas autárquicas. Se me perguntar assim, dos milhares de candidatos que temos, garanto que todos são pessoas extremamente idóneas e impecáveis. Não só eu não garanto, como só Deus é que pode garantir isso. A 1 de agosto, na CNN, André Ventura explicava que quer reforçar e muito a presença do Chega a nível autárquico. O partido procura ganhar mais poder, mais espaço nas eleições de 12 de outubro e o líder acredita que vai conseguir dezenas de câmaras. O Chega fez contas e os resultados das legislativas servem de base ao otimismo. E é sobre isto que vou conversar com Inês André Figueiredo, jornalista da secção de política do Observador, que acompanha a vida do Chega. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia de quinta-feira, 7 de agosto. Bem-vinda, Inês. Obrigada, Ricardo. Inês, o Chega é o segundo maior partido, mas em termos autárquicos parte de uma base muito baixa, não é? Sim, o Chega elegeu nas últimas eleições autárquicas em 2021 397 autarcas, 19 vereadores, 173 deputados municipais e 205 mandatos de freguesia. Mas já agora sublinhar que esta história autárquica, apesar de ser curta, é repleta de problemas, porque houve autarcas que alinharam com outros partidos, contra a vontade do Chega, vereadores que viraram as costas ao partido e se tornaram independentes, eleitos a quem foi retirada a confiança política. Os problemas foram de tal forma graves que houve vários responsáveis do Chega a assumir que houve erros de casting nessas eleições, também causados, ou principalmente causados, pela estratégia que o Chega montou na altura, que foi tentar ir a votos ao máximo de sítios possível, quando o partido, bem nos lembramos, tinha apenas 2 anos e na altura um deputado único, que era o próprio André Ventura. Sim, foi um percurso um pouco acidentado e já vamos voltar a ele, e de resto também é sobre isso que André Ventura fala no som de abertura deste episódio da História do Dia. Agora, o Chega, talvez também para não improvisar demasiado, decidiu chamar os principais rostos do partido para candidaturas a câmaras importantes. É isso? Vamos ter rostos conhecidos do Chega. À exceção de André Ventura, todos os deputados do Chega foram chamados para ir a votos por exigência do próprio líder do partido. Há candidatos a presidências de Câmara, há candidatos a assembleias municipais, a presidências da Assembleia Municipal, uns com desafios maiores, outros menores, mas ninguém ficou de fora destas eleições e há alguns nomes relevantes que correm mesmo o risco de sair da bancada parlamentar, porque são candidatos a autarquias em que o Chega tem a possibilidade de eleger. Estamos a falar principalmente de sítios em que o Chega venceu nas eleições legislativas, a 18 de maio. Apesar destas serem umas eleições de natureza muito diferente, é normal que se procure fazer esta leitura, até porque o partido acredita que tem um eleitorado muito fiel. Estamos a falar de nomes como Pedro Pinto, que é candidato a Faro, Rita Matias em Sintra, Rui Cristina em Albufeira. Apesar de o Chega não ter vencido, André Ventura também chegou a assumir a ambição de vencer em Loures, por exemplo, onde Bruno Nunes é candidato. Marta Silva também encabeça a lista do Seixal. Há mesmo muitos deputados que são candidatos a municípios onde o partido venceu e que por isso estão na calha para ganhar e para serem presidentes de Câmara. Mas deixa-me só tentar perceber uma coisa, Inês. São rostos importantes do partido, surgem muitas vezes ao lado de André Ventura. Se não ganharem a Câmara, se não forem eleitos presidentes, se forem só para vereadores, ficam? Então, todos os presidentes de Câmara, ou todos os que forem eleitos presidentes de Câmara, ficam nesse cargo, e isso o Chega já assegurou, e até porque, por lei, não é possível acumular a função de deputado
e de Presidente de Câmara. Por exemplo, no caso de Presidente de Junta é possível e até há exemplos no Parlamento. Quanto aos vereadores, tal como já acontece com alguns do Chega, podem acumular, portanto, poderiam ficar deputados e ser vereadores em qualquer uma das câmaras do país. Há pouco falavas dessa experiência anterior nas autárquicas, um pouco traumática, houve casos que não correram bem ao Chega. Desta vez houve alguma preocupação, alguma medida ou medidas especiais para escolher os candidatos? Sim, se bem nos recordamos, e não foi só nas autárquicas, o Chega atravessou um período bastante difícil no fim do ano passado e no início deste ano, em que foram conhecidos alguns casos e casinhos, como que chegámos a chamar, que afetaram o partido. O caso do deputado Miguel Arruda, que é suspeito de roubar malas no aeroporto, ou também de Nuno Pardal Ribeiro, que foi acusado de prostituição de menores. A juntar a isto os tais erros de casting que houve no passado, que o partido assumiu, e por isso a Comissão Autárquica Nacional do Chega optou por aplicar critérios idênticos aos que foram usados nas eleições legislativas. Portanto, pediram o registro criminal da pessoa, dos candidatos, a declaração de compromisso de honra em como não tem processos a decorrer na Justiça e declarações de não dívida à Segurança Social e às finanças. O partido vai candidatar-se aos 308 municípios, a assembleias municipais, a juntas de freguesia, e isto implica milhares de candidatos por todo o país. Por muito que se apertem as regras, estamos a falar de milhares de candidatos que muitos deles nem sequer têm experiência política. O próprio André Ventura foi questionado sobre isso e já fez questão de dizer que é impossível assegurar que tudo corre bem. Mas eu diria que isto é transversal a todos os partidos. Ninguém pode jurar a pé juntos que não terá problemas com candidatos. Eu chego, obviamente, está mais escaldado com o passado que tem, mas também não o fará. E a experiência mostra-nos isso mesmo. Às vezes temos assim uns candidatos mais fora da caixa nas autárquicas. Já regressamos à conversa com a Inês André Figueiredo, jornalista da secção de política do Observador e que acompanha o partido Chega. Uma Câmara para o Chega já será uma grande vitória? Acelera a ambição com o novo Cupra Formentor Special Edition. Um híbrido plug-in de 204 cavalos com até 126 km de autonomia elétrica por 33.490 € mais IVA para empresas e ENI. Saiba mais em cupraofficial.pt. Esta é a história do ano em que 2 grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa. E uma execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente. Quando vejo o indivíduo com a arma apontada em direção a mim, eu disse: vou morrer. Episódio 3. Ataque à embaixada. 1983, Portugal a queima-roupa. É uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Vitória Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Inês André Figueiredo, jornalista da secção de política do Observador. Inês, o Chega terá feito contas e análises, penso que até encomendado alguns estudos, sondagens. Que contas fez afinal o partido para calcular probabilidades para 12 de outubro? Mais do que sondagens, que existem sempre, obviamente, e sondagens internas em vários locais do país, ou para vários locais do país, o Chega, mesmo sabendo que estas são eleições de natureza muito diferente, está a basear-se mesmo nas vitórias que teve nas eleições legislativas, em que venceu 60 municípios em todo o país, principalmente no sul do país. Lembramos-nos de um mapa bem pintado a azul depois daquele dia de 18 de maio. Não há propriamente um número de câmaras assumido pelo Chega
para que possa ser contabilizado no dia a seguir às eleições. Nós, jornalistas, gostamos muito de fazer isto, perceber se os objetivos foram cumpridos ou não, exatamente. Mas André Ventura disse numa entrevista bastante recente que gostaria de ganhar metade dos sítios em que houve vitórias, ou seja, isto levaria à vitória em 30 municípios, 30 presidentes de Câmara, por assim dizer, o que para um partido com 6 anos seria um grande feito, mas diria que realisticamente, ainda que haja sempre essa esperança no partido, acho que não se acredita que seja possível um resultado assim tão bom. Mas essas expectativas, 30 câmaras, ora, isso são muitos milhares de autarcas. Já agora, em que concelhos é que há essa expectativa? Baseado nestes tais últimos resultados eleitorais, o que existe são sítios que acabam por ser maiores apostas. Assim, num resumo mais eficaz, uma fonte da Comissão Autárquica Nacional do Chega disse ao Observador que há mesmo possibilidades de vitória em Faro, Albufeira, Olhão, Portimão, Odmira, Viana do Castelo, Sintra, Vila Franca de Xira, Seixal, Sesimbra e Loures. Não quer dizer que o partido não possa até conquistar sítios onde não venceu nas eleições anteriores, mas estes são os grandes focos. Pelo menos é nisto que o Chega está focado. E isto também é importante, o partido saber onde é que tem de colocar as principais fichas para que estes resultados possam mesmo ser atingidos. No total, acredita-se que é possível eleger à volta de 8.000 autarcas, o que seria um enormíssimo desafio para o partido, até pelo que falávamos há bocado. Obviamente que terá de ter pessoas no terreno para apoiar estes autarcas, claro, já que, como dizíamos há pouco, são pessoas com muito pouca experiência política, alguns mesmo sem nenhuma experiência política. E há algum caso de coligação ou o Chega vai sempre sozinho? Não há coligações, o Chega decidiu, como tem feito até agora, ir sozinho a votos, e depois do resultado que teve nestas legislativas que temos estado a falar, resolveu manter essa estratégia. Antecipando eventualmente, e aqui com um lado irónico, o que será o discurso da vitória de André Ventura na noite das eleições, tirar qualquer coisa que foi o melhor resultado sempre do Chega em autárquicas. À partida será. Exatamente. As expectativas são altas, porque também parte de uma base baixa, cerca de 400 autarcas, como explicavas há pouco. Não tem nenhuma Câmara Municipal, ou seja, Inês, se conseguir uma Câmara, já é uma boa vitória para o Chega? Ou não? Apesar da importância que será começar a haver essa implantação de que André Ventura fala, na verdade, desde a noite eleitoral de há 4 anos, eu não diria que ganhar uma Câmara seja uma grande vitória para o Chega. Claro que é um marco histórico, como dizíamos, um partido muito recente, mas o Chega está, por assim dizer, na mão de cima. Portanto, vem de um resultado que colocou André Ventura como líder da oposição. Creio que uma Câmara daria para festejar, se estivermos aqui a falar numa noite eleitoral, mas não para uma vitória como as últimas a que o partido se habituou. Sendo difícil fazer aqui uma comparação, a meu ver, conseguir uma Câmara seria como a noite eleitoral europeia, se calhar, em que vimos que o Chega elegeu 2 eurodeputados, em que o cabeça de lista era Tânger Correia. Estava a estrear-se, foi um bom resultado na teoria, mas todos assumiram que ficou muito aquém das expectativas. Depois de 18 de maio, parece-me que o Chega ambiciona uma noite eleitoral em que possa festejar muito mais do que uma Câmara Municipal. Obrigado, Inês. Nada, Ricardo. Inês André Figueiredo é jornalista da secção de política do Observador e acompanha a vida do Chega. Ficam ainda algumas notas para esta quinta-feira, dia do funeral de Jorge Costa, o antigo capitão do Porto, que morreu esta semana aos 53 anos. O funeral será no cemitério de Agramonte, no Porto. No futebol, o Braga defronta o Cluj, na Roménia, às 5h30 da tarde, hora portuguesa. O Braga joga a primeira mão da terceira pré-eliminatória de acesso à Liga Europa. E se nada se alterar, termina, às 23h59, a situação de alerta decretada pelo governo português para fazer face aos incêndios. Lá fora, o enviado do presidente dos Estados Unidos para o Médio Oriente, Steve Witkoff, termina a visita de 2 dias à Rússia. E quanto a festas, neste 7 de agosto, atenção à Romaria de Nossa Senhora da Saúde, em Saudel, São Lourenço de Ribapinhão,
concelho de Sabrosa, distrito de Vila Real. Neste primeiro dia de Romaria da Senhora da Saúde, há bombos que vêm de Lamego e que prometem fazer-se ouvir durante o dia. À noite, há concerto de Rebeca. Segundo o cartaz das festas, o baile acaba por volta das 3 da manhã. Esta foi a história do dia. A sonoplastia do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã e boas férias. Acelera a ambição com o novo Cupra Formentor Special Edition. Um híbrido plug-in de 204 cavalos com até 126 km de autonomia elétrica por 33.490 € mais IVA para empresas INI. Saiba mais em cupraofficial.pt.